Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast ele tem como objetivo principal a gente não necessariamente fixar conceitos, fixar ideias, a gente concluir raciocínios. Muito pelo contrário, a gente tem como objetivo refletir e prototipar ideias, prototipar conceitos, para que a gente tenha formas um pouco mais tangíveis de seguir com os nossos desafios que a gente tem no mundo, tanto no mundo empresarial quanto no mundo social, etc, etc, etc. Meu nome é Pedro Piovan. Por algum erro de organização ou de curadoria nossa, eu sou o host desse podcast e a gente hoje tem uma conversa muito interessante com Dante Freitas. O Dante ele é fundador da G0, da Casa e da Lume. Ele, além de ser professor da Singularity, ele já orientou mais de 15 mil empreendedores ao longo de sua jornada, incluindo Lotex, Fintechs. Ele ganhou o prêmio de Innovation Evangelist em 2019. Além de tudo isso, o Dante, ele, quer dizer, principalmente, e depois de tudo isso, o Dante ele é uma pessoa incrível, de um magnetismo fora de série. A gente refletiu um pouco sobre qual que é a diferença entre sustentar, regenerar, qual que é a diferença entre futuro, presente e passado, e qual que é o nosso papel dentro do mundo empresarial, corporativo, e dentro de qualquer outro mundo, porque na verdade essa é só uma segmentação da nossa participação aqui na Terra. O que a gente pode fazer, qual que é a nossa contribuição, até onde a gente vai. Desde reflexões sobre futuros até o fim da era Sapiens, eu deixo vocês com Dante Freitas. Um, dois, três, prototipando. Dante, brigadão de novo, cara, por fazer parte desse bando de gente aqui maluca que estamos Nossa trocando muito. senhora, maravilhoso demais. Estou super feliz aí estar com esse bate-papo descontraído e não convencional, diria. Exato. Muito Dante, bom, muito bom. eu quero começar te perguntando o que é o futuro mesmo, assim? Porque cada um fala o que quer, entende o que sabe, repete o que ouviu, todo mundo tem medo. Eu acho engraçado, assim, a gente tem medo do futuro, né? O que é o futuro, Dante? Nossa senhora, cara, a gente sempre fala aqui no Gravidade Zero que o futuro ele sempre parece ser mais sexy do que o presente, sabe? Então as pessoas se sentem atraídas por ele, né? Vivem muitas vezes a vida nele, né? No futuro. Toda a conversa no presente é sobre ele, né? Então eu fico cada vez mais pensando o seguinte: eu acho que a cada dia que passa eu tenho uma convicção, e com tudo que a gente está vivendo, que, porra, velho, a gente vai aprender melhor a trabalhar e assim, e ficar atraído, né, pelo presente, pelo presente. O futuro é da margem, eu acho, a um instrumento fantástico do ser humano, que é a imaginação. Então acho que isso para mim é fantástico, você ter o poder da imaginação para criar futuros possíveis. E muitos desses futuros possíveis, principalmente quando você olha o contexto geral hoje, realmente ele pode vir a dar medo, né? Ele tem tudo diante dos desafios que a gente está vivenciando. O futuro possível a gente ser dominado pela máquina, é um futuro possível, é possível, sim. É possível um futuro de polarizações, é possível, mas também é possível um futuro de amor, é possível um futuro de convergências. É possível um futuro que a gente fala de multilogias e não de ideologias, né? Então a gente fala muito aqui do futuro, e o futuro para a gente assim, dentro do coração mesmo aqui, é sobre você cada vez mais voltar para casa. É quase um back to basic. Então acho que o futuro do futuro, ou seja, depois que a gente passa esse futuro que todo mundo está discutindo, muito além dele, é tudo sobre a gente se encontrar e se achar, sabe? É quase que a gente está cada um dando seus loops e suas voltas e voltas e voltas, e nessas voltas e voltas é tudo apenas sobre quem sou, né? Sobre descobrir realmente quem sou, né? Enfim. E a gente, uns andam milhas, outros andam metros, outros andam quilômetros, enfim. E acaba que talvez o futuro do futuro ele é, de fato, um caminho de nós sermos humanos, de a gente sair de um modelo de sociedade para um modelo de humanidade, né? Porque sociedade ainda é sistema, né? Sociedade ainda é o extrato, né, digamos assim, com um conjunto de regras de como tem que se comportar, que não necessariamente você é você na sociedade, né? E eu acho que esse pular essa cerca, né, desses sistemas que a gente está vivendo hoje,
conta muito sobre futuros possíveis, que são futuros que eu diria que tem muito mais a ver com você, de fato, encontrar a humanidade. Então, assim, eu sou muito mais otimista, eu acredito muito no potencial humano, né? E eu tenho muita coisa para falar aqui sobre isso, né? Sobre esses futuros possíveis, sabe? Eu não sei se a gente vai trocando aqui, mas eu diria que assim, uma das grandes apostas é que a tecnologia ela caducará, né? Eu diria. O caducar tecnológico, quando as pessoas dizem, pô, que loucura, Dante, que maluco, velho. Eu digo que o caducar tecnológico, ele é ele faz parte desse futuro, porque hoje a gente ainda se surpreende, né, com a evolução tecnológica. Parece que ela ganha muita pauta e muito protagonismo em nosso momento, porque eu acredito que a gente está ainda quase no finalzinho, no rabo do cometa ainda de impactos que foram ainda remanescentes da Revolução Industrial. É como se a gente ainda tivesse com ela impregnada em nossa alma. E a pauta principal de uma revolução industrial, que foi inteligente, fantástica no momento que aconteceu, no time que aconteceu, enfim, etc., com todas suas digamos, conquistas, ela remete muito à máquina como protagonista, né? A era da produtividade, da eficácia, da eficiência, do feedback, né? Então, sempre muito linguagem de máquina, digamos, adentrando o mundo empresarial, as nossas vidas, né? Que tudo tem que ser com gestão do tempo, né? E quando a gente olha tudo isso, é tudo muito pautado do mundo das máquinas e não do ser humano. Então, é como se a gente tivesse se distanciado, encantados e seduzidos, né, por isso, né, pela própria criação. E todo o futuro que a gente constrói, ele é pautado um pouco nessa pista, né? É como se a gente estivesse vivendo sempre atrasado, mas o interessante é que somos nós mesmo que criamos tudo isso, mas a gente está sempre atrasado diante da nossa criação. Então, alguém sempre conta uma história que eu tenho que saber mais sobre aquela história, eu tenho que me manter atualizado para me manter no processo, né? Digamos assim, para eu estar dentro do jogo, do processo. Então, assim, quando a gente deixar de se surpreender, né? Não deixar de se surpreender, que é magnífico, os artefatos tecnológicos, mas quando a gente tiver a consciência que é muito mais sobre o humano, a gente vai começar a entrar muito mais na potência humana, entender, e se surpreender com quão potentes somos e quão desconhecido ainda é a potência humana. Então, eu acho que ainda virá esse capítulo de que a potência humana ganhará muito mais, né, protagonismo, e aí você tem um caducar tecnológico, onde a tecnologia vai estar no lugar dela como utilitária, como cinto de utilidades, e a gente vai sacar e usá-la simplesmente para que a gente possa praticar muito mais a arte, né? A arte, eu digo a arte não é o pintar quadro, o cantar música, o dançar balé, não é só isso. A arte é em tudo aquilo que você faz, você vai fazer bem, você vai fazer porque você sabe fazer, porque você tem competência, tem DNA para isso, né? E você vai ser um artista naquilo, mesmo que seja para entregar um relatório. Mas vai ser um relatório maravilhoso, entendeu? Um relatório surpreendente, eu diria. Mas é uma questão transitória, sabe, Pedro? Eu acho que é uma questão transitória que a gente está vivendo. Então, é muito mais de consciência, como se a gente estivesse vivendo ainda um delay de consciência, né? Uma assimetria de consciência entre as pessoas, né? E por isso que eu acho que o futuro ele ganha um pouco desse protagonismo também junto com a tecnologia, né? Porque é a principal pauta, né, hoje da humanidade, né? Enfim, a gente queria adivinhar as coisas, né? Enfim. A minha sensação, Dante, é que a gente está num daqueles últimos regurgitares dessa cultura que vai ficar para trás, né? Que é a cultura da máquina em primeiro ao homem, né? Que gerou uma série de benefícios, sem dúvidas, mas a gente chegou no limite, né? E eu sinto Perfeito. que, socialmente, inclusive, a gente está ainda naquelas últimas regurgitadas mesmo, né? Naquele ainda extrato do podre, né? Que, inclusive, é um cenário muito fértil para a inovação, né? Quando a gente chega no fim, né? Eu estava vendo, Dante, não sei se você viu isso, cara. É um documentário no Netflix que chama Fungos Fantásticos. Cara, fantástico, velho. Não só vi, como a gente teve uma experiência na Singularity foda. A gente tem um cara que tá. Porque os fungos são os conectores, é a internet da natureza, né? Isso. Então, eles são os conectores da internet. Então, até saiu há pouco tempo, agora faz nem um mês, né? Mas a gente, em 2019, a gente conheceu um cara lá na Singularity, né? Então, eu e Renan, a gente passou 3 meses no programa do GSP, né? Que é o Global Startup Program, que é o principal programa da Singularity University, que, para quem não conhece, foi fundada pelo Google e pela NASA, né? Com o Peter Diamandis e o Ray Kurzweil. E naquele processo, naquela ocasião, o cara já tem pessoas criando comunidades, né? E essas comunidades, esses territórios, são totalmente alimentados, né? São totalmente regenerativos, biorregenerativo, né? Então, tudo é muito circular, tudo é muito na natureza, muito mais natural do que normal.
E lá eles têm a tecnologia e estão cada vez mais estudando e se aprofundando nessa questão dos fungos, né? Do quanto as aves se comunicam, né? Que tem a ver com a biomimética também, né? Que traz toda essa tecnologia já natural. Então, de fato, se você parar para pensar, quase toda a nossa criação ela é pautada e baseada na natureza. É no que já existe, né? Então, a gente consegue tangibilizar e criar a coisa, né? Então, a gente, a partir do nada, a partir da pesquisa, da própria ciência, ela transforma algo observado e algo que está aí combinando coisas, transforma em coisas que são úteis para o sistema humano, né? Que a gente criou, entendeu? Mas assim, a natureza, de fato, ela, mais uma vez, é um dos grandes futuros. Por incrível que pareça, ao voltar para casa, a gente vai perceber que a natureza, de fato, a potência humana e tudo isso que a gente está falando já está conosco, né? Então, acho que os fungos, você está começando a ver coisas sendo reveladas, ou seja, quando é que sairia um documentário e quando é que ele teria tanta importância quando um documentário de fungos sair no Netflix, né? Falando sobre, né? E outros documentários que estão pintando aí, né? Documentários sobre espiritualidade, documentários sobre ganhando espaço de discussão no mundo. Mas o do fungos é fantástico, fantástico. Porque eu acho que o interessante nesse documentário, pelo menos onde me tocou muito, né, Dante? Me tocou muito em ver que o extrato, né, o chorume, ele dá vida, né? Ele tem um potencial gigante de vida. E que conecta um pouco com essa história que a gente está conversando aqui do regurgitar, né? Eu acho que, a gente está vendo... tem muita coisa boa acontecendo no mundo, fantástico, incrível. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. E que a gente já viveu outros tempos, enfim, uma certa analogia, uma certa intensidade, né, nesse sentido. Mas eu acho que a gente está indo também para esse lugar, Dante. E aí uma pergunta que eu te faço, que estou bem curioso para te ouvir sobre isso, que normalmente a gente coloca o futuro como esse lugar abstrato, né? Esse lugar ainda idealizado, ou um lugar mais conectado à utopia, que tem a sua importância. Mas Perfeito. na tua fala, eu vi que tem muita tangibilização, porque a gente só está retornando para o que já existe, né? É isso aí. Exatamente. É interessante isso, né? E você é interessante porque ainda existe uma incompatibilidade, eu diria, em conversar sobre isso, porque isso não dá dinheiro, parece. E como todo dinheiro, e como tudo que a gente criou é tudo pautado na transação financeira, econômica, tal, enfim, quando a gente traz assuntos como esse, né, de voltar para a base, você já realmente redescobrisse, né, digamos, o ser humano e trazer isso à tona como protagonistas, essa equação ela não é ainda uma equação composta, não fecha a conta, sabe? Sim. Ainda você começa, por isso que são assuntos que são aparentemente intangíveis e subjetivos, mas que cada vez mais, eu digo o seguinte, cada um de nós, principalmente pela experiência que a gente está vivendo agora nos últimos 2 anos, eu acho que esse sentir, ou seja, o feel set da gente foi meio que ativado, né? Então, a gente deixou um pouco mais, o mindset já não explica aquilo que está se acontecendo, e você começa a receber, digamos assim, determinadas informações e perceber movimentos muito mais agora pelo feel set. E quando eu falo feel set, quando a gente traz esse assunto à tona, esse assunto ele já comunica mais com as pessoas. Então, de fato, a tangibilização já começa a perceber que as pessoas estão percebendo, né, esse tipo de coisa porque estão sentindo na própria alma. Então, eu diria que a gente evolui de tentar sermos resolvedores de dores do mundo, né, que foram criadas por nós mesmos, para a gente buscar cada vez mais resolvedores da alma, né, humana. Então, acho que é um pouco dessa evolução. E quando eu falo em dores da alma, significa que tudo aquilo que a gente manifesta, tudo aquilo que a gente faz, seja através de um negócio, por exemplo, que você abre, ele precisa estar, de uma certa forma, não apenas resolvendo as dores do mundo, que são... imagina, dores do mundo são todas as inconveniências que nós geramos para nós mesmos. Então, se você mora numa cidade grande, cidade grande tem os benefícios e tem os malefícios, né? O trânsito, o tempo que você passa, para desgaste que você tem de correr, o barulho, que o silêncio é quase um bem de luxo, né? Na cidade. Então, tudo isso é inconveniência e se cada vez se propõe criar negócios que tentam resolver problemas como esse, né? Então, assim, só que isso, imagina, é um loop infinito de mais do mesmo. Acaba que você gera mais negócios de conveniência para resolver as inconveniências geradas por nós mesmos, mas me parece que quando eu olho esse ciclo, esse loop, e percebo que por trás dele tem uma curva de aprendizagem da evolução humana, é como se eu evoluísse muito mais devagar se eu optar por seguir sempre esse caminho.
e sempre esse caminho do sistema que a gente criou. Então, quando você se desconecta um pouco desse, porque esse caminho aqui já tem ansiedade, tem angústia humana, tudo isso é dor de alma, tá? O medo, a angústia, a ansiedade, é aquele negócio, independente de eu ser um empresário de sucesso, eu estou angustiado. Então, meu negócio, ele não tá trazendo, ele não resolve minha dor, mas ele atende, ele resolve dores do mundo. Ele gera produtos que ajudam as pessoas a viverem melhor, talvez, mas ele não tira minha angústia, sabe? Então, quando eu tô num negócio como esse, que eu tô angustiado, mas eu tô fazendo um bem no mundo, na superfície, tem alguma coisa que não faz sentido, talvez. E eu começo a dizer o seguinte, qual é o negócio que lhe conecta, ou qual é o ritmo que lhe conecta e que não lhe dá angústia e que lhe cura desse processo, né? Que faz sentido para você estar nele, sabe? Então, eu começo a perceber que existe um movimento muito mais profundo e a tangibilização vem a partir dessa primeira consciência de você começar a ter, por exemplo, empreendedores que passam a criar coisas que façam que não se tornem uma prisão para eles, ou seja, é você criar a sua própria Alcatraz, né? Então, muitos dos empresários e empreendedores que a gente vem conversando é como se estivessem presos sem conseguir sair da rotina que eles estão, mesmo que eles sejam bem-sucedidos financeiramente, né, nisso, mas eles estão angustiados com uma série de coisas e eles desejam parar alguma hora, algum dia, né? Então, isso é, para mim, uma contracultura. E quando você tem essa consciência e liga isso aqui, para mim, já começa a tangibilizar. Você já começa a ter uma reflexão, uma provocação, um processo de mudança. Eu preciso mudar. O como eu ainda não sei, porque é difícil. Você precisa, talvez, criar um novo sistema, que talvez nenhum desses sistemas que nós criamos agora, eles estão compatíveis com a vida humana. Então, é como se eles estivessem se tornando incompatíveis com a vida humana. E quando você busca a solução para você sair disso, você não encontra, porque ninguém desenhou nada para você sobre isso. Então, esse é o grande bug da história. É porque a gente está na transição, que é o dilema da página em branco, que eu sempre falo. Existe uma página em branco, que ela é em branco, porque ninguém escreveu a história ainda, ou seja, você não tem para quem perguntar para onde eu devo ir, mas tem uma página em branco que é para você escrever a sua própria história. Você está sendo convocado para ser autoral, né, o autor dela. E isso meio que perturba, digamos assim, perturba todo o status quo do humano que está habituado ao assistencialismo, ao emprego, ao trabalho, à previsibilidade, né? Isso é muito Mas não louco, né? perturba o Então, artista, né, Dante? Ou perturba? esse aí é o transgressor por natureza. Esse cara é o herói da. Esse cara, a verdadeira resiliência é essa. Você acabou de pegar isso. O único cara que eu olho para ele assim, é como se essa era também eu poderia chamar a era que está se abrindo agora para a gente é uma era de ascensão dos artistas. É exatamente isso. Como a gente voltou no começo, a arte lá do começo que eu te falei. O artista que se manteve fiel ao seu fio sete, ao seu coração. Ele não pode não ter ganhado dinheiro nenhum. Pode estar ali tentando, mantendo a arte dele, tocando ali na esquina, na calçada, no metrô, não importa, mas ele está lá. A transgressão significa cada vez mais você ser coerente com você dentro, e mesmo que seja incoerente fora. O que acontece nesse mundo que a gente desenhou é que tem muita incoerência com você dentro, você se fere muito para ser coerente fora. Isso é a questão da sociedade. E você foi bem cirúrgico, você acabou de falar. O artista, ele pode ter a dor, né, de não estar incluído, né, digamos assim, e não ser reconhecido, né, no mundo, no sistema que a gente criou, né? E aí você tem apenas as celebridades que conseguem se manter no processo, né? Você tem um efeito de celebridade que é a distorção, que não estou dizendo que é bom ou ruim, que é o certo ou errado, tá? É uma reflexão. É uma celebridade talvez seja uma coisa, enfim, é uma distorção, ou então, sei lá, como se fosse tipo, porra, eu tenho tanto artista porque só um é celebridade, né? Sim, E sim. tá entendendo? Tem muita coisa a ser questionada. Pô, como assim? Por que isso, né? Será que isso é uma questão mercadológica mesmo? Tá entendendo? Você ter um só Neymar, você ter uma só Beyoncé, ter uma só, sei lá, sabe? Como se tivesse, porque tem um dentre mil. Ah, porque aquele cara é talentoso. Mas será que não tem tantas pessoas talentosas assim? Isso a gente sabe, então tem muita coisa que parece ser muito mais distorção do próprio sistema que a gente criou, que mais uma vez não é que seja bom ou ruim, mas no minimamente é curioso você investigar enfim. Mas eu acho que é isso aí, artista é o caminho. E eu acho que hoje, né, Dante, esses sistemas eles estão se horizontalizando e ganhando uma complexidade, assim, eles podem se cruzar, pode criar um novo sistema, pode tirar, você pode fazer um microsistema ali com 10, 15 pessoas, né? A gente já está com um nível de amplitude que permite a gente prototipar o sistema que a gente deseja viver, né? Isso que eu acho que é muito interessante, né? É maravilhoso. E aí, ao mesmo tempo desafiador, porque tudo isso, inclusive o prototipar, né? Ou seja, o experimentar, o trazer, muitas vezes não é sobre o seu tempo.
né? As coisas estão acontecendo, existe evolução nesse processo. Só que ele não é no teu tempo, no tempo que tu quer dizer, no Cronos, né? No teu, porra, eu tenho um pouco tempo, eu tenho uma bicha, eu tô com 30 anos aqui, eu tenho que fazer isso acontecer agora. Muito dessa evolução é quase toda conectada, né, com todo um coletivo, né, com todo um movimento maior. Entende? Então, assim, às vezes é difícil. Então, mais uma vez, é muito desafiador, né, para nós. Então, assim, é muito mais sobre você seguir de fato seu fio 7 para você trazer, criar talvez esse novo modelo, né? Eu diria para você mesmo, entendeu? Porque eu acho que cada vez mais as coisas serão modelless, né? Ou seja, sem modelos, ou seja, os modelos só servem para ser o criador, certo? E aí é uma convocação, digamos, de você, na verdade, você mesmo sair desse processo, criar seu próprio modelo, e esse modelo, ele é único por natureza, porque você é único, só existe um único Pedro, a não ser quando Pedro, ele é um cargo, ou seja, Pedro é diretor de tecnologia. Quando ele é diretor de tecnologia, ele é igual a todos os diretores de tecnologia, então ele é substituível, né? Mas quando Pedro é Pedro, ele só tem ele. Então ele é um ingrediente, já por natureza, já somos ingredientes únicos e raros, certo? Só que não existe essa diferenciação, não existe nem mesmo, tanto porque nós não nos reconhecemos como tal, né? Então, por isso que a jornada do quem sou é muito importante. E, ao mesmo tempo, o mercado gera um processo de síndrome do impostor, né? Porque quando você se normaliza com todo mundo e se iguala, você começa a adentrar em terrenos que não necessariamente era para você estar, enfim, necessariamente. Então, por isso que talvez você sente que está invadindo alguma coisa ou então não pertence àquele processo. O que eu quero dizer com isso, Pedro, eu dei essa volta, mas para dizer o seguinte, que, de fato, eu acho que é muito mais sobre o desafio está em nós encontrarmos essa nossa forma de vida, forma de viver e conectarmos com outras partes, né? Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar a transição e o começamento de uma nova era na minha cabeça. Então, assim, a gente está construindo um novo mundo, sabe? Obviamente que muita gente está usando sua energia e sua força ou sua sensibilidade para ajustar o mundo atual, enquanto outros estão buscando criar novas realidades. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, perfeito. Cada um, se você está no lugar que você sente que é para estar, ok. Agora, se você percebe que não é o lugar para você estar, você precisa sair dele. Minimamente, a primeira ação é começar a sair dele e transitar. Agora, para onde é a prototipar, é o experimentar. O convite para prototipação e experimentação é um convite ousado, é um convite de empreender, de você trazer o espírito empreendedor nesse processo, né? E navegar para desbravar o mais mundo que tem aí, porque tem muito mais mundo. E esse mais mundo, tudo depende da forma como você enxerga a vida, né? E muitos, talvez, vão seguir você ou vão perceber que seu movimento é um movimento que pode servir para o outro, a instigar, a encorajar as pessoas também a seguir nesse processo. Então, você gera uma manifestação só pelo fato de você ser você e de você desbravar isso. O que você vai emanar, digamos assim, nesse processo, vai convidar outras pessoas e vai atrair outras pessoas para essa esfera, entendeu? Então, acho que é uma coisa muito por aí. Dante, eu queria explorar um pouco desse assunto que você trouxe sobre o sustentar ou regenerar, né? Porque existem duas formas de a gente se posicionar em relação a isso, né? Ou a gente dá manutenção, ou a gente regenera, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que tipo de futuro é um futuro regenerativo, ou por que isso é importante em relação a uma manutenção ou uma sustentação, né? Se é que dá para fazer uma dicotomia, né? Perfeito, mas na verdade, assim, isso aí até não tem, não há, se a gente brincar, não há nem dilema, né? Porque se a gente começar a enxergar o mundo como uma coisa só, um todo, mas a gente divide em partes para, talvez, é a forma como a gente aprendeu a trazer e a refletir sobre, mas eu diria o seguinte, imagine que nós vivemos nesse planeta, né? Que é essa bola aqui, essa mão aqui, e esse planeta aqui a gente desenhou, né, o sistema econômico, o sistema político, o sistema familiar, o sistema educacional, né? Então, todas as regras e crenças e todo o processo, né, que funciona aqui nesse mundo. E nesse meu mundo aqui, existem uma série é como se as intenções, muito das intenções, existe um belo muito forte aqui nesse mundo, né? Então, a gente consegue chegar na vida humana muita beleza, né? Muita beleza. Mas as intenções que parecem que pautaram e que foram ingredientes para a construção aqui, tem muita coisa de segunda intenção,
tem muito pautado no matar ou morrer, né? Eu tenho que matar para não morrer. Ou seja, é como se a gente estivesse ainda no modo sobrevivência. Então, herança ainda da história de guerra, que a gente só consegue fazer a mudança com guerra. A guerra muda. Alguém tem que morrer para aquilo ali entrar em vigor, sabe? Alguém tem que perder a vida. É quase que eu tenho que dar meu sangue de fato. E, inclusive, essa expressão ainda é muito usada, né? Para que aquilo possa vir a acontecer e a vingar, né? Eu diria o seguinte, né? Aí você vê as histórias para trás, então a gente tem uma herança não só de escravidão, como de guerras, como de conquistas, poder, dinheiro, conquista de território, arenas, né? Então existe, eu acho, uma memória e uma ancestralidade muito presente ainda, né? Que a gente, obviamente, cada vez que a gente caminha, a gente talvez venha a se distanciar disso, né? Por isso que eu digo muito, é muito interessante. O passado, ele pode não mais servir, ou então ele pode não mais servir para você construir esse futuro possível, né? E talvez eu acho que o movimento não é mais sobre reformar algo ou reinventar algo. Porque quando você reforma, ou seja, você tenta ajustar aquilo que a gente estava falando, você é como se você estivesse pintando a parede da sua casa, mas o tijolo é o mesmo. Entendeu? Então, o que a gente está querendo, a provocação agora é o seguinte, está na hora de mexer no tijolo. Está na hora de talvez criar um ato mais rebelde. Um ato rebelde é um ato de descontinuidade. Significa honrar o passado, ou seja, toda a minha ancestralidade me levou até aqui. Eu estou aqui por conta de tudo aquilo que eu fiz. Mas não pautar necessariamente em tudo aquilo que eu fiz, ou então aquilo que deu certo no passado, para construir o para frente. Então, é um exercício de descontinuar e de buscar você criar uma realidade que subscreva a realidade existente. Né? Porque eu quero dizer o seguinte, muito do passado foi pautado, como eu estava falando, dos ingredientes, então tem as segundas intenções, a falta de confiança é muito presente, ou seja, por isso que a gente precisa de relações contratuais, né? O dinheiro ele é o centro do poder, né? Então as pessoas, então assim, tem muita desconfiança, tem muita coisa por trás de tudo isso aí que é pautada no medo talvez humano, né? Entendeu? O medo de morrer, o medo de não sobreviver, né? O medo de uma série de coisas. Eu acho que o medo afasta a nossa essência. Então, eu acho que é o seguinte, trazendo esse processo de descontinuidade, essa realidade que a gente precisa criar é uma realidade em que a gente possa perceber que nós, de fato, estamos vivendo a vida. Porque quando a gente conversa, né, com as pessoas, e por experiência própria mesmo, né? Eu passei 15 anos na carreira executiva também, né? E a gente vê que tem coisas que não pertencem, né? A gente que não faz sentido eu estar ali. E quando eu pergunto a mim mesmo aquilo que não faz sentido, eu começo a trilhar um novo caminho. Então, quando eu começo a descartar aquilo que não faz mais sentido para mim, eu busco aquilo que possa vir a fazer sentido, mesmo que eu não saiba o quê. A única certeza que eu tenho é que isso não faz e que eu preciso sair dali. Aí, ou você constrói sua casa sobre aquilo e aprende a lidar com aquilo ali, mesmo que seja desconfortável. E aí vem muito a falar do meu pai, que quando conta a história da vida dele, é que ele construiu tudo com muito sacrifício. Então, isso é uma outra pergunta que eu faço. Por que a gente tudo tem que ser com sacrifício? E quando a gente constrói as coisas com sacrifício, a gente distancia-se do sacrifício. O sacrifício é a nossa missão sagrada que a gente tem aqui na Terra. Eu acho que cada um de nós tem missões aqui na Terra. É uma sintonia da gente com a gente mesmo. É simplesmente pelo fato de nós não precisarmos sermos personagens ou gerenciar aquilo que nós não somos para, de fato, assumir a nossa identidade e ter a coragem de viver essa vida. E essa vida, quando eu assumo essa coragem, ela é um pouco transgressora. Ela é quase que eu sigo o caminho do coração, que muitas vezes aponta para um caminho proibido, né? Proibido socialmente falando, sabe? Então eu diria o seguinte, que na verdade é o não se trair, sabe, Pedro? Quando a necessidade de criar uma nova realidade não é firula, não é que é uma nova vibe, é uma questão de não haver a traição, que a única traição para mim que ela existe, de fato, é você com você mesmo, né? Você quanto mais se maltrata, os outros perceberão e sentirão e sofrerão apenas a manifestação daquilo que você fez com você. Entendeu? Então, assim, a necessidade da nova realidade não é um novo livro que tem que ser escrito para dizer o como deve ser. É nada mais do que você buscar a sua própria autenticidade com você. Basta você cuidar de você, né, digamos assim, para que você manifeste para aqueles que estão ao seu redor aquela energia e aquela sua verdade, velho. Aí você vai ter conexão, aí você vai começar a criar um mundo de colaboração, de coletividade. Você vai deixar a massificação e a competitividade, né? Porque, mais uma vez, a Revolução Industrial traz muito espírito de massa, ou seja, o governo foi criado para governar a massa, a educação educa a massa, as empresas vendem produto para a massa, nós acabamos nos comparando com a massa, e a massa ela não é ninguém.
né? Você transformou a humanidade numa massa. E não Sim. existe nenhuma evolução entre você sair da massa para colaboração e para coletividade. Não tem esse salto, né? Depende, isso aqui passa por uma individualidade, o reforço da individualidade de cada um. Um processo de cura mesmo das relações humanas, sabe? Então, isso aqui dá espaço para conexões verdadeiras, e com conexões verdadeiras e intenções verdadeiras, sem segunda intenção, você cria uma colaboração, coletividade, e você começa a criar esse novo mundo. Então, eu diria que parte de você. Então, você não precisa se preocupar em resolver o problema do Brasil. É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas dizem o seguinte: pô, Dante, depois dessa pandemia, o Brasil ele não vai mudar, não. Ah, não vai mudar o Brasil. Mas não, o Brasil ele não existe. O Brasil é uma representação geográfica, política. Na verdade, Sim. você existe. A pergunta não precisa ser o Brasil. A pergunta é em primeira pessoa. Eu vou mudar? Se você já se sintonizar aqui e perceber que você vai mudar, é a única coisa que basta, é esse autocuidado, para que esse amor e essa verdade ela se manifeste, entendeu? Então é muito mais sobre isso. A regeneração, na verdade, é um resgate, né, do ser humano, de você com você, né? E isso se faz dia a dia. Não se tem um caminho certo por onde começar. Basta você não se trair. É você que perceber. É aquele negócio. Aquele negócio, quando você mente, né, você se divide em dois, né? E você começa a Sim. gerar vários vocês que você vai ter que gerenciar. Então é um pouco sobre isso, sabe? Eu vejo, Dante, que a gente está sendo desafiado a liberar um pouco do nosso pacto narcísico, né? Um pouco dessa, ou até desse delírio de grandeza, de achar que dá para, vamos salvar o Brasil, nós precisamos salvar. Putz, gente, assim, já vimos que deu ruim, né? Assim, não existe essa figura, né? Eu concordo super com você, existe a relação que você tem com os animais à sua volta, as pessoas à sua volta, né? É isso que realmente vai fazer a diferença na realidade. Na frase de um amigo meu, que eu gosto muito, Dante, foi a primeira vez que eu fui dar consultoria, fui com ele, e eu tava naquele negócio, era uma corporação, e aí eu tava naquele negócio, não, né? Vamos de boa pinta, eu tava muito naquilo, vamos, né? Vamos fazer direito, um negócio que bonito, né? Tudo. E aí, quando eu falo bonito, é pausterizado, né? Que se encaixa naquela caixinha com os mesmos jargões, as mesmas palavras, né? Que tem um certo valor, eu não tenho dúvida nisso. E aí ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim, gente, então vamos lá. O nome dessa empresa aqui não existe. Essa empresa aqui, ela não existe. O que existe é a Maria, o José, o João, o Cicrano, a fulana. Tá bom? Então, vamos agora começar a pensar a partir disso. Esquece a empresa, porque ela não existe, ela é uma criação. Ela é uma abstração. E eu fiquei chocado, Dante. Maravilha. É isso aí. A minha vida mudou nesse dia. Louco. Percepção incrível. É isso, pô. Mas se você perceber, é isso, é sobre isso. No final das contas, e no final das contas, sobra você com você mesmo, né? Sim. Sobra você com você mesmo, pô. Então, assim, é um processo, aparentemente, é uma conversa que eu não sei se poderíamos ter tempos anos atrás, né? Cada vez mais há espaço. E tudo isso que a gente está falando tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é simplesmente sua busca por sua essência, né? E são infinitas as possibilidades disso, sabe? Sim. Então, é que nós, de fato, somos seres, e eu acredito que nós somos seres sagrados. Eu acho que cada um de nós temos já esse sacrifício, e eu acho que esse caminho de você perceber que muitas vezes o conflito que você está envolvido é um conflito que é tudo sobre você, né? O outro ele só está ali coadjuvante e está ali, digamos assim, uns são espelhos super límpidos que vai refletir exatamente aquilo que você é. Outros são espelhos mais foscos, né? Que eles denunciam alguns pontos que você precisa talvez melhorar, sabe? Mas é se você perceber que os outros apenas estão ali, mas são espelhos totais, como isso você já sabe, a psicologia já sabe disso há muito tempo, mas eu quero reiterar que é muito mais sobre reforçar essa individualidade, né? E tirar das coisas que a gente criou, né, a responsabilidade, né? Então, não é sobre a economia tem que gerar mais empregos, né? Que das empresas, não sei o que, então, toda a fala é a fala pautada em fortalecer toda a infraestrutura criada por nós. E as relações humanas, por mais que as pessoas digam que a centralidade é das pessoas, nas pessoas, e o cuidado nas pessoas existe, na verdade está muito invertido, né, isso, né? Então as coisas, mais uma vez, sintoma
de uma revolução industrial, de uma impregnar ainda da alma, que coisificou o ser humano. Então, se você parar para perceber, na própria universidade, na escola, né, se você teve a oportunidade de passar para a universidade, ou enfim, qualquer que seja a escola, você percebe que a escola ou a universidade é uma concentração de seres humanos incrível por metro quadrado. Só que a gente faz muito pouco uso disso. A gente só tem um recreio ou intervalos e olhe lá, a gente conversa com os outros. A gente está muito mais trancado em salas, está estudando pelo livro, que o autor pode até, inclusive, estar lá, mas não está, enfim. Aquele negócio, é o estudo através de coisas, para aprender sobre coisas, para que no final dessa jornada a gente talvez venha se relacionar com as pessoas. A gente percebe que nesse caminho das coisas, a gente tem que se relacionar com as pessoas. Então, é interessante que tudo é pautado na coisificação e você deixa o principal ativo, que é o ser humano que está ali, à sua disposição. Aí você sai de uma escola e universidade apenas com 2 amigos, 3 amigos, onde você tinha 5.000 pessoas todos os dias durante 5 anos na sua vida. E aquelas 5.000 pessoas tinham toda a solução da sua vida para você se perceber. Quero mais sagrado, né, Dante? Quero mais sagrado. Né? Eu acho que essa é uma discussão boa, Dante, porque a gente muitas vezes olha para sagrado com um olhar ou moral religioso, né, ou só religioso, ou só moral, enfim. Mas eu acho que tem um ponto aqui muito rico na sua fala, Dante, que é a única coisa que garante que a gente vai poder fazer alguma coisa é que a gente está vivo. Né? A gente está aqui consciente, né? Se a gente for usar um termo, mas talvez eu acho mais adequado. A gente está aqui nessa realidade consciente. Então, isso é sagrado por natureza, né? Até para quem gosta de entender os efeitos econômicos, mais tangíveis. As coisas só podem existir porque a gente existe, né, Dante? Eu acho que é uma coisa meio óbvia, mas é importante de constatar. Porque isso dá um pouco a noção de valor. Ah, então, peraí, a minha tela do computador, o meu celular não é tão valioso quanto a minha existência, a minha vida, né? A gente começa a dimensionar um pouco isso, né, Dante? Que eu acho que é um pouco dessa balização que está faltando. Pois é, e aí você vê, é um ato seu, né? Seu com suas máquinas, com seus equipamentos, né? É um processo de tipo assim, eles estão no lugar deles e você está no seu, você se protagoniza, você se auto-coloca-se nesse lugar, né? Então, eu diria que, de fato, a gente teve experiência na Dinamarca, né? Que ainda nesse mundo, ela é uma sociedade pós-digital, assim, classificada, né? Enfim, é uma sociedade também que foi caracterizada como um dos países mais felizes do mundo, não sei o que, papapá. Mas você vivendo na Dinamarca, o que a gente experimentou, né, vivendo na Dinamarca, foi difícil, não é tão tangível. Se você passa 3 dias na Dinamarca, não lhe salta aos olhos essa felicidade, né? Ela não é percebida nas coisas, né? Você não consegue tirar conclusões, né, para perceber assim, como assim essa sociedade é uma sociedade feliz, é uma sociedade pós-digital, até que você dá tempo de relação com o país. E isso é uma lição que a gente que eu tiro, é o seguinte, que a gente precisa ter tempo de relacionamento com as pessoas. E a sociedade da gente é completamente objetiva e pragmática, né? E trouxe a objetividade e o pragmatismo para frente do processo. Ou seja, eu não tenho tempo nem para mim, quanto menos eu vou ter tempo para você. E aí você não se descobre por conta disso. Porque tempo de relação e ter tempo com o outro, o gastar tempo com o outro, é perda de tempo, né? Para tudo aquilo que você tem que fazer e para toda a atividade que você tem que fazer. E isso convida para um outro conceito completamente que desconforta muito nesse mundo, que é o do ócio, né? É um outro conceito que causa muito desconforto, né? Você dizer isso, que aí você vê um artista, né? O criador precisa do ócio para a gente criar. E o ócio denuncia o tempo livre, né? E o tempo livre é algo que é uma relíquia no mundo atual. E o tempo livre está no futuro do futuro, né? Então, logo, a gente vai precisar aprender o que fazer com o tempo livre, se descobrirmos como artistas, digamos assim. Isso, mais uma vez, hoje vai ser um papo filosófico, amanhã será um papo pragmático, digamos assim, falar sobre isso. Né? Hoje, no momento que a gente está conversando sobre isso agora, é um papo de filosofia, mas ele futuramente será um papo pragmático, né? Pragmático porque a gente, então, logo terá tempo livre, né? As jornadas de trabalho reduzindo-se, né? Porque e são coisas são coisas que a gente está falando do futuro, né? E prototipando aqui, né? com você, né? São coisas que a gente vai aprender e aquilo ali vai se tornar talvez uma nova verdade. E a gente não vai mais discutir e refletir sobre, porque ele já tá na vida da gente.
Então, a Dinamarca, ela traz uma questão, algumas lições que você precisa ter de tempo de relação para descobrir que a felicidade ela é muito mais simples do que eu imaginava, porque ela está simplesmente no ato de ser, de ter a simplicidade, assim, daí você tem toda uma cidade pautada para as pessoas, né? Você vê com menos carros nas ruas, você vê todo o respeito a pedestres, as casas como são, tipo, enfim, tem um ar, uma atmosfera que você começa a perceber que realmente é muito mais simples, é muito mais simples. Eu não tô esperando, não vou descobrir nenhuma pirotecnia ali. Eu Sim. olho, vivo ali na Dinamarca e não vou descobrir pirotecnias. As pessoas têm o Hilga lá, dinamarquês, né, que é uma palavrinha-chave deles lá, que é se eu estiver lavando prato, eu estou agradecendo a vida ali, porque eu estou ali lavando prato e minha família está ali e faz parte da vida. E eu incorporei aquele estado de estar ali lavando um prato maravilhoso e estou feliz da vida simplesmente por estar ali, entendeu? Então não tem nenhuma firula, não tem nenhuma a galera sorrindo, né? Então a felicidade ela é caracterizada por pessoas sorrindo. E mais uma vez, e equação para mim de felicidade, se eu tivesse que colocar na equação, é igual a alegria mais tristeza, né? Ela não a tristeza não é subtraindo, né? Então é somada. E quando você percebe isso, você entende esse tipo de felicidade, ela está a todo momento à disposição e basta de fato a gente enxergar e encarar a vida como esse doce salgado, né? Como esse Uhum. processo que faz parte do todo. E isso tem a ver com consciência humana e não tem a ver com tecnologia, né? Sim. Tem a ver com tecnologia nativa humana, né? Não tecnologia criada pelo ser humano. Então, é o potencial humano que a gente está falando aqui, é percepção, sabe? Então, assim, então, assim eu acho resumindo a história, são coisas que a gente vai estar vivendo aqui a vida, aqui eu e você, né? Então, tem as gerações, então, o Brasil, né? A população global é uma população que está ficando cada vez mais velha, né? E velha, não sei se é uma palavra agradável, mas é isso mesmo. E, assim, isso também denuncia outra coisa. É uma população que está assistindo, é uma população transitória. É uma população que tem uma herança histórica que fica mais difícil perceber isso no futuro. Isso que a gente talvez esteja conversando. Pessoas que já nascem agora, nesse momento, eles partem da vida a partir daqui, né? Tipo, esse é o É. momento zero deles daqui para frente. Então, eles discutem menos, pensam menos sobre tudo isso que a gente vem refletindo e carregando como é possível termos tempo livre. Não tem como, entendeu? Então, enquanto uns discutem, outros simplesmente já são isso, É. É. sabe? Então, assim, só que tem essa transição natural. Quando a gente, como a gente é um país, a gente, globalmente, realmente, a população é uma população que, eu não sei qual a estatística, mas acho que nos próximos anos, assim, a gente já é uma população mais velha, não lembro mais, enfim, dados, mas pode pesquisar aí também. E isso eu acho que influencia também no processo de a gente entender as coisas, ou então querer entender, né? E muitas das coisas não são inteligíveis, são percebidas e sentidas, né? Sim. Dante, uma curiosidade que eu tenho, muito do que a gente está discutindo se encaixa muito nos contextos que a gente vive, né? Que a gente pode colocar no recorte como mundo ocidental, né? Perfeito. Mas como mundo é sobre mais do olho para dentro, né? Do planeta do olho para Perfeito. fora, existem outros mundos, né? Existe o mundo nativo, né? Existe o mundo, se a gente for resumir o mundo oriental, né? Nativo brasileiro, oriental. Existe o mundo, sei lá, subsaariano ou africano, se a gente for. Você chegou a ter algum tipo de contato de como que é essa percepção sobre isso que a gente está falando nesses outros mundos que já existem? Nossa, sim, vê, na verdade é o seguinte, a gente tem sim contato, esse momento que a gente também vivenciou fora, no próprio Singularity, foi um momento bastante marcante, porque primeiro tem uma linha seguinte, existem esses mundos fora da gente, né, que você separou aí, o Ocidente, o Oriente e tal, etc. Isso é uma visão partidária, né, Uhum. uma visão, não é uma visão de astronauta, Uma porque visão quando política, você, né? né, uma visão política, geográfica, então uma visão do astronauta, quando ele sai e vê o planeta Terra, é uma coisa só, um pontinho, um ponto. Sim, É unidade, existe sim. unidade. Então, se a gente fala de um futuro, a unidade, somos unidade, né? Somos Uhum. uma única coisa, né? Mas dividimos isso aqui, né? Quando a gente faz esse zoom in, adentra, a gente divide isso aqui, e aí a primeira provocação é o seguinte, que de fato, as percepções, como eu te falei do delay de consciência, a assimetria que existe. Então, você tem, sim, eu costumo dizer que o futuro do Ocidente será o Oriente. Então, oriente-se, Uhum. né? Então, Oriente, Sim. porque o Oriente é assim que você vê. Então, o desenvolver esse caminho do quem sou, essa busca de você, na verdade, de você se perceber, né, e manifestar a partir desse ponto,
aparentemente incompatível com o Ocidente, porque aqui você requer, quando você olha, né, você olha um monge, né, e todo, aí eu tenho um amigo meu que diz, nossa senhora, mas aquele pessoal, eles são lentos, né? São lentos. Aí a pergunta é, e você é muito rápido? E a pergunta é, por que correr tanto? Né? E aí ele disse, pô, beleza, mas o outro cara não é muito parado, não. Aí um outro cara, você então, é um negócio maluco. Então, as primeiras percepções de mundo são essa binária, né? Que tem esses opostos, eu diria, né? E as culturas, quando você vê a cultura, por exemplo, indígena, por exemplo, o índio, ele é como se ele estivesse esperando, nos esperando, porque ele sabe que ali é a casa, é a origem de tudo, sabe? Se a gente olhar, é o povo ocidental, não só americano, nós né, brasileiros, então a gente tem muito origem indígena, e o indígena, ele está como se estivesse aguardando, ele está ali, mantendo aquele... Não é manter a tradição, é manter o que é, né? Porque muita gente fala assim, a tradição indígena, não sei o que não, mas a tradição indígena talvez tenha muito a ver com o que é o ser humano. Ali tem muita coisa essencial que a gente precisa daquilo. E hoje a gente vê uma ascensão deles no mundo, né? Então a gente vê cada vez mais o índio, ele voltando a, digamos, caminhar pelo mundo ocidental, mundo oriental, começando a entrar entre nós, eles que sabem, digamos, caminhar com paz na guerra, né? Digamos assim, porque isso é um aprendizado também, né? A gente percebeu o seguinte, muita gente pensa, pô, eu vou fugir para as montanhas porque eu não aguento mais o mundo ocidental. Não. As pessoas, a gente consegue, a gente tem a habilidade de caminhar, de encontrar paz e vir para a guerra para ajudar as outras pessoas e trazer essa cura. Então, assim, então eu vejo os povos indígenas, por exemplo, a gente teve contato com a Pagé há um tempo atrás, que é essa visão dela, né? Do caminho da volta para o básico, né? De você, e o básico não é viver necessariamente como eles, entendeu? Claro. Mas é a gente, na verdade, ter a natureza perto. Eu acho que o que une nós é o natural. E a gente, se você parar para perceber, a gente já larga, começa o dia com menos 20% de energia a menos, porque a gente já acorda no quarto entre quatro paredes, que é artificial, não é nosso habitat humano. Né? Quando a gente vai para uma praia, a gente se sente bem, a gente se sente conectado, energizado, né? Porque ali é o nosso habitat natural. Então, eu diria o seguinte, que visões de mundo, as visões de mundo, pelo menos as poucas que a gente tem contato, tem diversas. Tem a visão de mundo indígena, tem a visão de mundo daqueles que acreditam em extraterrestre, tem aqueles que, enfim, que acreditam no mundo oriental como futuro, acreditam que no mundo ocidental é onde está a evolução da humanidade, né? Então, existe digamos assim, essas bandeiras, essas flagships, assim, que são ideológicas, né, e partidárias, até inconscientemente falando, né, porque por conta disso, e eu acho que o que unirá na verdade, é um pouco do que a gente experimentou agora, né, que talvez tenha sido uma primeira grande aula da natureza, que é aquele negócio, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Pois é. Né? Então, somos uma coisa só, não existe uma luta por né? Não é sobre conquista e invasão de território, que poder econômico, né? Vai ser cada vez mais brand, a gente chama de brand, algo que vai se tornar muito brega, né? Que hoje deram o nome de cringe, porque fala de trend, né? Trends. Ah, vamos lá, qual é o trend? Qual a tendência agora, não sei o que, mas a gente chama de brand aqui no Gravidade Zero, né? Brand Gravidade Zero é aquele negócio, a gente acredita que falar de poder econômico vai ser uma brand muito forte. Então, você ser um país com poder econômico número 1 no ranking e PIB alto, vai ser altamente brand, digamos assim, tá entendendo? Porque desse porra não é sobre poder econômico. Poder econômico assim, velho, muito a ilusão da separação, sabe? É uma ilusão. Do É uma tipo ilusão. assim, vai perder poder. Então, assim, sei lá, velho. Então, assim, tem muita. Esse é um assunto que é uma pergunta que você fez que a gente pode adentrar para diversos mundos, né? Como eu te disse. Então, se você conversar com sei lá, uma amiga nossa, tipo holística, que fala que acredita na volta dos ETs, né? Tá entendendo? E eu sempre digo o seguinte: aquilo que você não conhece não significa que não existe. Porque eu digo isso para os céticos, né? O cético diz, não, porra, acredito não, velho. Beleza, acredito não. Beleza, mas aquilo que você não conhece, você não pode se tornar aquilo inexistente. Você não pode dizer que não existe. Porque é infinito, porra, o mundo, caralho. Quantas das coisas que a gente não sabe? Dante, você acredita em nave espacial ET? Eu disse, por que não? Quem sou eu para não acreditar nessa gota que eu vivo, né? Sabendo que eu estou vivendo uma gota de um oceano que eu nem sei qual é o tamanho dele. Tá entendendo? Sim. Então, assim, então as percepções de mundo, elas são abertas. Eu acho que tudo pode, tudo tá valendo, velho. Agora, seu discernimento... Mas, uma vez, você não se perde quando você olha para você. É o seu sensor, fio certo, que vai dizer assim, pô, eu tô nesse caminho aqui. Porque quando você olha lá fora, você se perde. Porque a quantidade de linhas e caminhos e mundos que você vai tentar navegar,
você vai ser, primeiro, altamente atraído pela abundância de informação e completamente perdido por achar que tem muito pouca vida para saber de tudo que tem para saber, entendeu? Sim. Então, mas é muito mais aquele negócio. Eu começo a curar mais a mim mesmo, e isso me leva, por exemplo, Pedro, a dizer o seguinte: eu não sei se eu tenho que ler tanto livro quanto dizem que eu tenho que ler. Veja, é uma provocação louca, porque eu adoro o livro, amo o livro, mas eu disse, pô, será que eu não tenho que parar de ler livro para poder começar, de fato, a tirar de mim aquilo ali, começar a produzir? Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu leio, menos eu também processo e menos eu faço a reflexão ali e tiro e gero output, né? Eu estou dizendo eu, tá? Outra pessoa não. Tem pessoas que lê muito, escreve muito, beleza. Mas alguma coisa ele está deixando de fazer. Eu não sei o quê. Sabe? Então, acho que tem espaço para o vazio, ele tem um papel fundamental. O vazio ele tem um papel fundamental para o novo entrar, sabe? Para a manifestação acontecer. Que é uma outra coisa que também eu acho muito presente, em que eu escuto mundos afora, né? Digamos assim, nesses mundos que você coloca o papel do vazio, tanto quanto o papel do todo, né? Então, um é o outro. Então, é um pouco disso. Assim, quando uma coisa está vazia, você dá a chance de algo manifestar, né? Quando está cheio, nada entra. Totalmente. Dante, eu assisti com muito atraso, acho que foi esse fim de semana ou final de semana passado, eu assisti Interestelar, com muito atraso. Tá fazendo seu tempo. E eu acho que uma coisa legal é que o rapaz, né, assim, falando muito grotescamente, né, o rapaz faz o diabo a quatro para conseguir sair da Terra, passa por um buraco de minhoca, cai, aí, não, é verdade, ele vai para um mundo que tem umas ondas muito loucas que deixa, né, aí ele vai para um outro mundo para depois se jogar num buraco negro. E aí, quando ele se joga no buraco negro, ele entende que era ainda dentro dele que ele tinha que ficar, né? Eu achei isso do cara. É muito impactante aquele ali, viu? Porque aí você tá falando, eu tô lembrando disso, assim. Eu tô vendo na tua fala a narrativa do Interestelar. É isso aí. É um pouco... É aquele negócio engraçado que essas obras, elas denunciam muita coisa sobre a gente. Quando você vê a própria ficção científica, ela revela... A arte revela talvez verdades interessantíssimas, sabe? Eu digo o seguinte, porque ali sai do imaginário humano, né? E o imaginário humano, ele é livre, né? Ele tem uma liberdade poética, artista, que manifesta muita verdade. É tanto porque muita música toca muito a gente, né? Então, a arte, ela penetra na essência humana. E quando você vê cenários desses construídos, como esse próprio filme, e trazer uma verdade contada dessa forma, de uma forma brilhante, como é o próprio filme, cara, eu digo, cara, velho, porra, isso aí mesmo, velho. Isso aí... É por aí que a gente existe, não vá pirar, não, mas o negócio existe. Mas pode começar a pirar um pouco, né, Dante? Deixa pirar e você, tipo, não se perca, né? Ô, Dante, piração, né? Para a gente começar a fechar aqui o nosso encontro, eu tava te ouvindo, eu vejo que a gente está num período, a gente está sendo desafiado, não necessariamente por uma evolução biológica, mas por uma evolução mimética. Eu vejo que o que está em crise são os nossos mitos, né? Vamos pegar o tempo. Eu acho isso muito incrível, assim. O tempo, ele é um mito que e nesse mito a gente tem que sempre estar contra ele, né? A gente sempre tem que estar contra o tempo, correndo contra o tempo. E para algumas pessoas, o tempo ele é divindade, né? Você pega uma tradição específica africana, a gente vai ver a divindade Iroko. Iroko é o orixá do tempo, então tempo é divindade, né? E orixá é divindade, então logo tempo é divindade. Ou seja, no nosso mito ocidental, a gente está brigando com a divindade, brigando com o sagrado. Né? Então, eu vejo que a gente está numa inflexão mimética, sabe, Dante? De quais são os mitos que a gente vai precisar regenerar, refazer, porque esses que a gente tem, né, o tempo, o dinheiro, eles estão ruindo, né?
Eles Tão estão ruim, perfeito. se fechando, né? Estão minimamente sendo questionados, né? Cada vez mais pessoas... primeiro está se popularizando o questionamento sobre eles, né? É verdade. Isso é um Bom movimento ponto. importante, né? E aí eu diria que assim, é interessante que o próprio tempo, se você parar para pensar, até o próprio calendário pelo qual a gente vive, né, que é o calendário gregoriano, foi criado lá atrás pelo Papa Gregório, que era um calendário inspirado na cobrança de impostos. Pois é. E você analisando o próprio calendário, ele é completamente inorgânico, né? Inorgânico porque se você perceber, por exemplo, o mês 7, setembro é mês 9, mas setembro tem a ver com 7. Julho foi mais homenageado a Júlio César. Agosto, Augustus também, né? Então, outubro, né? Enfim, é 8, mas é o mês 10 no calendário. Então, você começa a perceber o seguinte, que o calendário, tem outros calendários, o próprio calendário é baseado, por exemplo, em calendários baseados nas próprias 13 luas, que é um calendário mais orgânico, muito pautado da própria agricultura, enfim, usar muito isso, né? Os tempos naturais, né, das estações, e eu fico percebendo o quão desconectado, o quão industrializado também foi esse processo do próprio tempo, falando dele, né? Sem Tem dúvida. autores maravilhosos, eu gosto muito do Carlos Rovalle, né, que é A Ordem do Tempo, ele acho que ele explica, tem até um TED dele muito interessante, né, sobre o tempo, né, que o tempo de fato não existe, né, enfim. Isso foi mais também talvez uma industrialização, né, não encontrei outra palavra melhor para isso, mas que tira um pouco de nós a possibilidade de nos encontrarmos. Então a gente se perde mais seguindo o calendário do que se encontra. Porque Sim. é como se a gente tivesse, na verdade, uma moeda por trás de tudo isso. São duas coisas, é o tempo de vida e a gestão de energia. A energia, o quanto a gente coloca energia em coisas no tempo errado, em coisas erradas, né, desperdiçando energia. Então, a energia, de fato, é o que sai de nós, né? O tempo, ele é artificial, ele está no seu pulso e está sincronizado com todo o sistema humano, não com o humano, com o sistema humano, né? O tempo criado está conectado com o sistema, não necessariamente com o humano, né? Então, mas é inteligente, foi inteligente e pode ter rodado há muitos anos. A questão hoje que eu falo é o seguinte: o quão natural ele é. Sim. Né? O quão natural. Então, quando você fala do sagrado, o sagrado é nada mais porque o que é da natureza natural, né? O que de fato vem de uma origem que já né? É uma origem que foi criada, já está perfeita. Existe o Sol, existe a Lua, já existe toda uma sincronicidade nesse processo, que, por exemplo, um próprio calendário maia traz muito forte, né? Sim. Que já tem outra divisão, né? Que é muito mais pautada, que é muito mais, digamos, orgânica, eu diria, sabe? Então, acho que eu diria que tempo, dinheiro, né, mais uma vez, também ganhou muito mais importância do que talvez a intenção, né? Então, assim, as pessoas querem trocar coisas entre si. Elas precisam de coisas que um produz e o outro não produz, e vice-versa, né? Para que isso criou sua moeda. Mas em um determinado momento passaram pessoas a terem propriedade, né? Quando nasceu a propriedade, ou seja, e começou a estocarem coisas, então se deduz que os que têm mais estoque têm mais propriedade, né? Você tem mais poder, né, sobre aquilo que você precisa, e aí você começou a criar um sistema a partir disso aí. Então, acho que tira um pouco de se distanciar do ser humano. Então, assim, você deixa, mais uma vez, quando você deixa de ser sagrado, quando você sai do sacrifício, você deixa sair da essência, do ser essência, né? Quando ele ganha muito mais importância e muito mais escala do que próprio ser humano. Então, acho que aí, obviamente, que cada comunidade e cultura tem suas leituras e tem, né, diversos senhores do tempo, se a gente começar a estudar a história e trazer os mitos, as mitologias, né? Então tem das mitologias africanas, tem a mitologia grega, tem a mitologia do Egito, né? Enfim, tem mitologia própria brasileira que traz um pouco desses conceitos, e aí você começa a se aprofundar e estudar sobre isso, você percebe que no final das contas existe uma grande convergência, né, para o natural, o que já né? E não que aquilo que foi criado por nós. Nossa, Dante, a gente, por mim, assim, dá para ficar mais umas 3 horas aqui. Nossa senhora, velho, é Dante, maravilhoso também, velho. Agradeço a oportunidade por isso, velho. imagina, que isso. Dante, eu tenho mais duas perguntas. Eu tenho um monte, na verdade, mas Claro. eu tenho duas que eu quero ainda te perguntar. A primeira quem que foi a pessoa que mais te tocou nessa jornada que você está tendo aqui? A pessoa que mais te tocou para dar no Dante que a gente tem hoje? Nossa senhora, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho feito bastante, é olhar um pouco do mapa da minha vida, porque engraçado que a gente agora, mês que vem, a gente vai ser apresentador do Rock in Rio. Aí eu pergunto, porra, nada que eu planejei, eu pensei em planejar, incluía eu ser apresentador do Rock in Rio, por exemplo. A pergunta é, como eu fui parar aí? Né? Então, nada lógico, digamos assim, vai explicar um pouco de como eu parei.
E Sim. aí você tenta olhar, fazer olhar a minha vida assim, olhar assim, eu disse, caramba, quais foram as coisas que me levaram até aqui? Eu digo, na verdade, foi só o ato de eu me movimentar-se, ou seja, de perceber que o lugar que eu estava naquele momento, eu precisava sair dele e começar a me movimentar, e das pessoas que eu conheci. Então, a gente sempre fala aqui no Gravidade Zero que não importa nem para onde, nem o porquê. Importa o com quem você vai. Né? Então, para mim, o com quem é a chave, digamos, da evolução humana. Ou seja, as pessoas são máquinas do tempo para as outras. Então, quando você me faz uma pergunta dessa, na verdade, eu não tenho ídolos, eu diria. Eu tenho pessoas que são pessoas comuns que, inclusive, eu entendo você, por exemplo, Pedro, como um portal nesse momento para mim agora. Então, as reflexões que você me permite fazer aqui, ao lhe escutar e ao perceber, eu já, digamos, iria pegar, se eu não tivesse conversado com você, talvez eu iria pegar a direita, mas só pelo fato de conversar com você, estou indo para a esquerda agora, sabe? Tipo assim, um caminho. Então, acho que as pessoas, elas ganham um significado na minha vida muito mais importante, então eu consigo diluir a idolatria, né? Ou seja, Uhum. sair da figura do ídolo para honrar a cada pessoa que está aqui na minha frente e que me faz pensar mais sobre mim, me dá essa oportunidade de ser eu mesmo. Então, eu diria que eu não teria, de fato, definitivamente, eu não teria uma dizer assim, poxa, eu poderia dizer assim, pô, meu pai, entendeu? Essa é a primeira Uhum. resposta certa. Claro que sim. Meu sócio Renan, meu irmão, minha esposa, minha filha. Então, assim, é difícil. Ah, Dante, sei lá, então Mick Jagger, velho, o vocalista lá do Rolling Stones. Pô, não, é muito fácil você responder perguntas. A primeira resposta certa, óbvio, Sim. seria trazer pessoas como essa. Ah, não, o livro que eu li, né, de fulaninho de tal, não sei o que, papapá. Não, mas o que eu digo é o seguinte, é perceber que toda pessoa são máquinas do tempo, toda pessoa é uma oportunidade que eu tenho ali, né? E quanto mais eu digo esse sim e permito-me, digamos assim, estar me relacionando com o outro, mais eu tenho possibilidade de seguir caminhos fantásticos, entendeu? Então, hoje eu tenho, assim, tenho o com quem, para mim, eu digo que tem pessoas fantásticas na minha vida que me dá essa graça de me permitir ser quem sou, sabe? Então, tem Sensacional. pessoas que mantêm aquele campo para você conseguir ir ainda desbravando a si próprio, sabe? Então, acho que todas as pessoas que estão ao meu redor hoje, elas estão fazendo muito sentido para mim, então só pelo fato de permitir ser quem sou. Então, acho que é esse o ponto. Sensacional, Dante. E uma última pergunta, Dante. E essa pergunta ela honra uma pessoa que considero um grande mestre, é, que já não está mais entre nós, que é o Antônio Abujanra. E ele sempre faz essa pergunta, eu gosto de ressoar ela, que aí eu te faço agora. O que que é a vida, Dante? A vida, na verdade, essa pergunta para mim é simplesmente a experiência de você viver, né? De você se descobrir. Eu acho que a vida definir é limitar, né? Primeiro ponto. E segundo, a vida ela simplesmente está. Não é sobre o que ela é. Na verdade, é o que você faz dela, né? Então, é muito mais sobre o viver do que sobre a vida, sabe? Então, eu diria que é muito mais sobre eu viver a vida e estar aqui, ó, aberto e estar simplesmente percebendo e sentindo ela com os sentidos todos que você tem possível, né? Principalmente mesmo na tristeza, perceber que a tristeza faz parte do processo, são mensageiros para você ali, e você acolher aquilo ali, e você cada vez mais aprender a lidar com esses sentimentos, que a princípio são sentimentos ruins, né? Mas são sentimentos que apenas estão ali tentando te ajudar a ser melhor, a fazer tu evoluir, né? Saber que os sentimentos são bons são para celebrar também. Então, é muito mais sobre o viver da forma que ela se apresenta para você, sabe? Então, a vida, ela é infinita, né? Ela é uma coisa, assim, tipo, abençoada e infinita, né? Por conta disso. Simplesmente a gente tem um palco infinito para simplesmente a gente saber, só descobrir quem a gente é. E o descobrir isso não é que isso seja uma saga. Ah, agora eu tenho que saber quem eu sou. Não é um mecanismo de mindset, entendeu? Uhum, Não é, uhum. uma, não é uma resposta intelectual. É simplesmente você viver a vida. Esquece essa pergunta. Pensou nela, perdeu. Pensou nela, perdeu. Boa. Entendeu? É um monte disso. Você tem que viver a vida. Dante, para quem gostou bastante do que a gente ouviu e quer saber mais sobre você e também às vezes quer conversar contigo, quer saber mais sobre Gravidade Zero, como é que as pessoas te acham? Acham Gravidade Zero? Enfim, deixa o caminho das pedras aqui para a galera te achar. Pô, é maravilhoso. Primeiro, prazer pela oportunidade. Sempre feliz por ter conhecido aí vocês. E, enfim, tem um @Freitas Dante, meu Instagram, é onde eu escrevo algumas coisas, né? Algumas divagações. Também no direct lá eu respondo muito, né? Quem me manda um direct. O @G0 oficial também, isso é sobre Gravidade Zero, que é um movimento que para a gente cresceu
Foi um movimento de 2020 que a gente tem uma comunidade hoje de mais de 500 mil pessoas, né, junto com nosso queridíssimo Murilo, né, que criou a turma, criou o Reaprendizagem Criativa e abriu a turma Gravidade Zero, e a gente juntos, num momento totalmente desafiador, a gente criou essa comunidade natural, orgânica, sem nenhum tipo de intenção. Gravidade Zero é um momento de libertação, um momento de desconstrução pessoal mesmo, meu, junto com o Renan, e a gente não tinha pretensão nenhuma de se tornar essa empresa, enfim. Então, ele extrapolou e é o que é e acabou-se. Então, é mais no Instagram, né? Enfim, para chamar lá e a gente manda. Aí tem site, tem coisa pra caramba. Acho que já basta, né? No YouTube tem alguns vídeos, meus também, né? Se você precisar, tem alguns vídeos. E é isso. E manda um direct que tá tudo certo. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Dante. Eu espero que você esteja com N epifanias na sua cabeça, assim como eu tive. Eu quero deixar aqui, inclusive, né, aproveitando o Merchan, falar um pouquinho sobre Epifania, que é a nossa comunidade de educação continuada. Então, é uma comunidade que a gente tem no Telegram, em que lá a gente publica uma série de ferramentas de inovação, a gente publica pílulas de inovação toda semana com um boletim de notícias sobre inovação, a gente tem spin-offs do Prototipando, spin-offs do Passeio, que é a nossa revista. Então, se você quiser dar uma olhada em como que funciona a Epifania e quiser fazer parte dessa comunidade, dá uma olhada aqui na descrição desse episódio, vai ter o link da Epifania, em que você pode saber um pouquinho mais sobre ela. Gente, no mais é isso. Um abraço para vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.